Em Jujutsu Kaisen, existem 3 grandes clãs, o clã Gojo, o clã Kamo e o clã Zenin. Os 3 comandam a política do Jujutsu há gerações, cada um sustentado por técnicas hereditárias absurdamente quebradas. O ilimitado do clã Gojo, as 10 sombras do clã Zenin e a temida manipulação de sangue do clã Kamo. E dentre eles, o clã Zenin é o que tem mais destaque na obra, quando se trata de revelar sua história e hierarquia, e principalmente seus membros mais notáveis. E nesse vídeo, você verá tudo isso explicado de maneira simples e prática. Mas antes, já se certifique de se inscrever no canal, deixar o like e ativar a notificação para ser avisado quando sair um vídeo novo, porque agora indo para o conteúdo, para entender o clã Zenin, você precisa primeiro olhar para o passado mais antigo do mundo Jujutsu. Assim como eu falei no início do vídeo, as 3 grandes famílias são grupos que não ganharam poder só por talento, mas por herança sanguínea ligada a algo muito mais antigo e amaldiçoado. Essas 3 famílias parecem ser descendentes diretas dos chamados grandes espíritos vingativos da era passada, entidades tão poderosas que se tornaram mitos no Japão e no mundo real. E esses espíritos eram originalmente feiticeiros humanos da Era Heian, o auge absoluto da feitiçaria Jujutsu. E por causa dessa ligação direta com espíritos vingativos, as 3 grandes famílias herdaram técnicas amaldiçoadas únicas, além de também ganhar um enorme prestígio e passarem a dominar não só o campo de batalha, mas também a política da sociedade Jujutsu. E o mais interessante é que esses 3 espíritos vingativos existem de verdade nas lendas japonesas. O clã Gojo está ligado canonicamente ao Sugawara no Michizane, que na vida real foi falsamente acusado de traição, exilado e morreu de fome, e seu ódio deu origem a um dos espíritos vingativos mais temidos da história, e o próprio Gojo confirma essa ligação ainda no volume 0 de Jujutsu Kaisen. O clã Kamo parece se conectar ao imperador Sutoku, que foi exilado da família imperial, onde diz a lenda que após a sua morte, sangue jorrou do seu caixão, criando associação direta com a maldição ligada ao sangue, o que casa perfeitamente com a manipulação de sangue do clã. Já o clã Zenin pode ser ligado ao Taira no Massacado, o guerreiro tão temido que após ser morto, teve sua cabeça exibida por meses. Existe uma frase atribuída a ele que diz o seguinte: você não é da família Taira, você não é digno nem como humano. E agora segura essa informação, porque o lema implícito do clã Zenin é praticamente o mesmo. Esse clã acredita que o valor como pessoa é igual ao poder amaldiçoado, e se você não nasce com a técnica forte, você simplesmente não presta. E é aí que começa a parte mais podre da história do clã Zenin. Como eu falei, ele valoriza técnicas amaldiçoadas acima de qualquer coisa, rejeitando até mesmo os próprios familiares se eles não atenderem aos padrões absurdos do clã. E o maior exemplo disso é o Toji Zenin, onde mesmo sendo um monstro fisicamente capaz de enfrentar feiticeiros de alto nível, Toji foi completamente rejeitado por não possuir energia amaldiçoada. Ele foi tão humilhado e desprezado que abandonou o clã e até o próprio sobrenome, se tornando Toji Fushiguro. A história voltou a se repetir com a Maki Zenin, onde assim como Toji, ela nasceu praticamente sem energia amaldiçoada e foi tratada como lixo dentro da própria família. E algo pior ainda é que dentro do clã Zenin, as mulheres são vistas apenas como objetos decorativos, devem ser bonitas, obedientes e silenciosas, enquanto os homens recebem todas as oportunidades. Já o Megumi é o maior símbolo da hipocrisia do clã. Nascido fora dele, Megumi despertou a lendária técnica das 10 sombras, considerada o maior tesouro da família, e de repente o mesmo clã que desprezou o pai estava disposto a pagar uma fortuna para trazê-lo de volta. Só que sob a proteção do Satoru Gojo, Megumi entrou para a escola Jujutsu de Tóquio no verão de 2018, deixou claro que não se considerava mais parte do clã Zenin. No fim das contas, a história do clã é a prova de que poder dado não cria honra, só cria monstros, e muitas vezes os piores monstros não são as maldições, mas sim a própria família, que embora nesse caso seja composta por muita gente escrota, quando se fala de organização, a hierarquia militar do clã Zenin não é de se jogar fora. Para começar, tem os Rei, que é a elite absoluta do clã. Essa unidade é composta apenas por membros de nível semi-grau 1 ou superior, ou seja, feiticeiros que já são muito acima da média. Eles representam o maior poder de combate do clã, e abaixo dos Rei existe uma camada ainda mais cruel, a unidade Kukuru, que é formada exclusivamente por homens do clã Zenin que não possuem técnicas inatas, e todos que se encaixam nesse perfil são obrigados a se alistar. Esses membros passam por um treinamento insano de artes marciais, dia e noite, sendo tratados apenas como soldados descartáveis. É importante lembrar que Maki fez parte dessa unidade antes de entrar na escola Jujutsu, e mesmo sendo extremamente habilidosa, foi jogada para a base da hierarquia simplesmente por não atender os padrões do clã. E se você acha que possuir uma técnica amaldiçoada já garante algum respeito, não se engane. Existe ainda o grupo chamado Akashi, que são membros do clã que possuem técnicas amaldiçoadas, mas que não são considerados bons o suficiente para entrar nos Rei. E agora que você entendeu como essa estrutura funciona, podemos partir para quais são seus membros revelados na obra. Só que para deixar o vídeo mais interessante, resolvi fazer um ranking dos personagens enquanto explico cada um deles, beleza? Em 11º lugar temos a Mai Zenin, que claro, ela é estudante do 2º ano da escola Jujutsu de Kyoto e irmã gêmea mais nova da Maki, além também de filha do Ogi Zenin. Ela nasceu em 20 de janeiro de 2002 e desde o primeiro dia de vida, sua existência já era vista como um problema dentro do clã. Gêmeos são considerados um mau presságio, e a situação piorou ainda mais quando ficou claro que ambas nasceram com níveis extremamente baixos de energia amaldiçoada, com Maki sequer sendo capaz de ver maldições naturalmente, mas diferente da sua irmã, Mai aceitou o papel que o clã impôs, ser uma serva obediente, alguém que não questiona e não
sonha alto, só que o ponto de ruptura acontece quando o Maki abandona o clã, e a partir dali, Mai passa a se sentir traída, não por ódio, mas sim por medo, porque sem Maki, ela foi forçada a se tornar feiticeira, algo que ela não queria. Em termos de poder, Mai era uma feiticeira de grau 3, com um talento muito limitado, o que tornava sua técnica inata quase inutilizável, e para compensar isso, ela se especializou no que podia controlar. Ela passou a se tornar uma atiradora de elite, e Mai assim utiliza um revólver infundido com energia amaldiçoada, sendo extremamente precisa em combate a longa distância, e durante o evento da Boa Vontade, por exemplo, ela salvou a Momo no último instante ao acertar Nobara a longa distância, deixando a estudante de Tóquio inconsciente, e depois ainda, ela teve um papel importante enfrentando o Kenjaku, acertando disparos precisos que o obrigaram a se defender, e sua técnica inata é a construção, ela permite criar algo do nada, mas é uma das técnicas mais ineficientes da obra, já que a Mai consegue criar no máximo uma única bala por dia, e o custo é tão alto que a técnica causa sangramento nasal severo. Em 10º lugar, Nobuaki Zenin, que ocupava o cargo de capitão dentro da unidade Kukuru, e isso já diz muita coisa. Como capitão, Nobuaki era o mais forte entre eles, ele se destacava como um espadachim competente, além de ser capaz de organizar e comandar um esquadrão, algo que claramente exige a experiência real de combate. O problema é que em Jujutsu Kaisen a habilidade física tem um teto. Durante o massacre do clã Zenin, nenhum dos membros da unidade Kukuru chegou a sequer perto do nível da Maki, e como o Nobuaki estava no meio, ele foi de arrasta pra cima também. Em 9º lugar, Hanta Zenin, onde diferente dos Kukuru, Hanta fazia parte do rei, só de estar nesse grupo, já fica implícito que ele era no mínimo um feiticeiro de semi-grau 1, alguém que já ultrapassou completamente o padrão comum. Durante o massacre do clã, Hanta lutou de forma coordenada ao lado do Jinichi, tentando usar suas técnicas em conjunto para finalizar a Maki o mais rápido possível. O problema é que a Maki naquele momento já havia transcendido o próprio sistema Jujutsu, e seu corpo havia escapado da influência da energia amaldiçoada, o que no fim acabou resultando na morte dele também. Mas claro, falando da sua técnica inata, Hanta pode liberar uma espécie de olhar paralisante. Essa habilidade envolve restringindo completamente seus movimentos, mas o custo é pesado. A técnica impõe a tensão brutal sobre seus olhos. Em 8º lugar, Shojuro Zenin, outro membro dos reis, e por causa disso era no mínimo um feiticeiro de semi-grau 1. Shojuro era um combatente versátil. No combate corpo a corpo, ele demonstrou boa mobilidade e coordenação, conseguindo se manter ativo por um curto período de tempo, mesmo diante da Maki. Claro, ele não era páreo para a força absurda dela, mas ainda assim mostrou experiência real de batalha. A principal arma do Shojuro era sua técnica de manipulação de terra, onde ao tocar o solo e ativar sua habilidade, ele conseguia controlar a terra ao redor, moldando o terreno conforme sua vontade. Durante a luta, ele criou 2 braços gigantes, que avançaram contra Maki, tentando prendê-la entre as mãos. A técnica em teoria era extremamente eficaz, tanto que o Nobuaki ficou genuinamente chocado quando a Maki simplesmente escapou, algo que não deveria ser possível dentro dos parâmetros normais. Em 7º lugar, Jinichi Zenin, um membro da alta patente do clã e também da sua unidade de elite, e ele era até mesmo classificado como grau 1 especial. Jinichi era um dos combatentes mais fortes e respeitados da família. Força, técnica e poder destrutivo nunca foram um problema para ele. Durante o massacre do clã, ele enfrentou Maki ao lado do Hanta, mas também foi completamente superado. E sua técnica inata era chamada de punhos de míssil. Essa habilidade permitia ele conjurar punhos gigantes impulsionados por energia amaldiçoada, que acompanhava seus próprios golpes físicos como verdadeiros projéteis. Em 6º lugar, Ogi Zenin, segundo a Maki, o pai escroto dela, que nasceu como o filho mais novo do 23º chefe do clã Zenin, e por direito de sangue, ele achava que o cargo de chefe seria seu, mas por causa do, entre aspas, fracasso das suas filhas, Ogi foi preterido e viu seu posto de chefe ir para seu irmão mais velho, e esse ressentimento moldou tudo. Ogi foi classificado como um feiticeiro de grau especial 1, e ele genuinamente achava ser igual a Naobita em habilidade. Durante o arco da preparação perfeita, ele atua como um dos antagonistas centrais, tentando provar que ainda era digno do nome Zenin. Em um duelo direto com a Maki, antes dela despertar, Ogi conseguiu superar a restrição celestial dela usando pura técnica de Jujutsu. Na visão dele, a força física da Maki não era nada especial quando comparada a feiticeiros que reforçam o próprio corpo com energia amaldiçoada. Esse reforço permitia que ele se movesse de forma absurda, executando mudanças de direção instantâneas, um giro completo de 180 graus e um piscar de olhos, e foi assim que o Ogi derrotou a Maki com um único corte. Mas tudo muda quando a Maki retorna, agora com poder comparável ao do Toji. E dessa vez o Ogi nem deu pro gasto, ele teve sua cabeça cortada facilmente. Apesar disso, ele era bastante forte, principalmente com a coragem ardente. Ogi conseguia ejetar chamas diretamente na arma, podendo tanto substituir a lâmina quebrada, quanto intensificar as chamas para torná-las ainda mais letais. Além disso, ele também dominava a emoção da flor decadente, que envolve tanto o corpo do Ogi quanto a sua katana em energia amaldiçoada, fazendo com que a lâmina ataque automaticamente qualquer coisa que entre em contato com essa energia, que curiosamente também servia como uma técnica anti-domínio. Em 5º lugar, Naoya Zenin, personagem mais odiado de Jujutsu Kaisen. Naoya nasceu como o filho mais novo do Naobito, e desde cedo foi tratado como gênio absoluto dentro do clã. Ele herdou a poderosa feitiçaria de projeção, a mesma técnica inata do pai, e por isso cresceu sendo constantemente elogiado e condicionado a achar que era um sucessor natural do clã. Esse tratamento mudou completamente a sua personalidade. Durante a infância, Naoya ouviu histórias sobre o Toji, o homem sem energia amaldiçoada. A força física absurda e o instinto assassino do Toji fizeram Naoya perceber que existia algo além do Jujutsu tradicional, e pela primeira vez, ele sentiu respeito genuíno por alguém. Com o tempo, ele ascendeu ao posto de chefe dos reis e também chegou ao nível de feiticeiro especial
1 e combate. Naoya é um monstro de velocidade. No seu primeiro combate contra Yuji Chozo, ele simplesmente atravessou a defesa dos dois, acertou um golpe limpo, aparou um contra-ataque e desapareceu. Tudo isso em um instante tão rápido que ambos demoraram a entender o que havia acontecido. Em sua luta contra Chozo, Naoya dominou completamente a maior parte do combate. Conhecida bem a manipulação de sangue, ele focou em impedir o Chozo controlar sangue fora do corpo, usando sua velocidade para mantê-lo sempre em desvantagem, e achou por isso que a sua velocidade era suficiente para impedi-lo de usar qualquer técnica. No entanto, Chozo colocou ele para mamar. Apesar disso, seu estilo de luta é bastante interessante. Combina combate corpo a corpo com um nível altíssimo de movimentação, e tudo isso só é possível por sua técnica inata, a feitiçaria de projeção, uma técnica que transforma 1 segundo em 24 quadros, permitindo que o Naoya trace previamente seus movimentos usando o seu campo de visão como referência. Enquanto a técnica está ativa, qualquer coisa tocada pela palma da mão do Naoya é obrigada a seguir a regra de 24 FPS, caso contrário, ficará congelado por 1 segundo dentro de um quadro animado. Em quarto lugar, Naobito Zenin, que nasceu como um dos filhos do 23º chefe do clã Zenin, era o irmão mais velho do Ogi e, claro, pai do Naoya, onde, diferente do seu irmão, Naobito construiu uma linhagem considerada promissora, o que garantiu a ele ascensão ao poder. Classificado como feiticeiro especial de grau 1, Naobito era reconhecido não apenas por sua força, mas por algo ainda mais impressionante, a sua velocidade. Naobito era considerado o feiticeiro Jujutsu mais rápido de todos, com exceção, claro, do Satoru Gojo. Durante o confronto contra Dagon, uma maldição de grau especial, ele mostrou por que carregava esse título. Mesmo enfrentando um inimigo com muito mais energia amaldiçoada, ele dominou o combate corpo a corpo sem esforço, impedindo Dagon de reagir ou liberar suas técnicas. Sua leitura de batalha era impecável. Naobito analisava cada movimento do inimigo, criando aberturas constantes para Maki e Nanami, ao ponto do Dagon reconhecer abertamente que ele era o seu adversário mais forte naquele confronto, e mesmo gravemente ferido, ainda demonstrou velocidade e reflexos absurdos, conseguindo salvar Maki da morte certa e ajudar o Toji nos movimentos finais contra Dagon. E bom, eu não vou falar da feitiçaria de projeção, porque é a mesma coisa do seu filho, então bora pro próximo da lista, que é o Megumi Fushiguro, que nasceu em 22 de dezembro de 2002. Megumi já nasceu carregando um destino pesado demais para qualquer criança. Quando ainda estava no fundamental, seu pai se casou novamente, tornando Tsumiki sua meia-irmã. Após a morte dos pais, foi o Gojo que interveio diretamente em seu futuro, impedindo que Megumi fosse entregue ao clã Zenin. Essa decisão não foi por acaso. Desde cedo, Gojo deixou claro que via Megumi como um potencial absurdo, potencial esse que, segundo o próprio Satoru Gojo, poderia rivalizar com qualquer aluno da escola Jujutsu, inclusive o Itadori. E durante o jogo do abate, esse potencial finalmente começou a se materializar. Megumi entrou no jogo com pelo menos o nível de um feiticeiro de grau 1 e entrou em uma colônia que já havia se transformado em um verdadeiro campo de sobrevivência de elite. Ele dominou Remy com facilidade, sobreviveu a uma emboscada de 4 contra 1, resistiu a uma sequência brutal de explosões do Hazenoki e do Registar, eliminou o Chizuru Hari e, mesmo completamente exausto, foi capaz de lidar com Regi e vencê-lo. Mas o principal poder dele é realmente a técnica das 10 sombras, onde Megumi se mostrou capaz de invocar vários Shikigamis como o Cão Divino Totalidade, que é forte o suficiente para enfrentar maldições de grau especial. Outro Shikigami é o Nue, que é usado para mobilidade aérea, suporte e ataques elétricos, e o Max Elefante, ele combina o peso colossal com manipulação massiva de água, mas o auge da sua técnica é realmente o Mahoraga, um Shikigami capaz de se adaptar a qualquer fenômeno, seja físico, amaldiçoado ou conceitual. Mahoraga é tão absurdo que nem mesmo antigos usuários da técnica conseguiram derrotá-lo, porém a sua carta na manga, caso ele queira se manter vivo, é a expansão de domínio, o Jardim das Sombras Quimera, que ainda é um domínio incompleto, mas é muito poderoso. Mesmo sem ter o acerto garantido, essa expansão de domínio amplifica a sua técnica a 120%, permitindo ele criar clones, manipular sombras e fazer invocações constantes. Em segundo lugar, Maki Zenin, que, como eu falei anteriormente, ela foi tratada como um erro, rebaixada ao papel de serva, humilhada constantemente e impedida de crescer, mas mesmo assim, Maki nunca aceitou esse destino. Sem técnica, sem energia amaldiçoada suficiente e sem qualquer apoio, ela decidiu se tornar mais forte com aquilo que tinha. Antes de abandonar o clã, ela ainda declarou que um dia voltaria não como um membro, mas como chefe da família. E o clã Zenin respondeu tentando sufocar seus esforços em todas as suas etapas, chegando ao absurdo de impedir a sua promoção oficial como feiticeira, mantendo ela no grau 4. E o ponto de ruptura veio durante o massacre do clã Zenin, onde nesse momento sua irmã Mai fez um sacrifício final, levando consigo toda a energia amaldiçoada restante entre as duas e deixando para Maki apenas uma coisa: a liberdade absoluta. A partir desse instante, ela se tornou a segunda pessoa da história a escapar completamente da energia amaldiçoada. Seu corpo atingiu um nível comparado ao aço, com força, velocidade e reflexos sobre-humanos, se tornando basicamente um Toji 2.0. Sem energia amaldiçoada, Maki passou a ser indetectável. Barreiras a tratam como um simples objeto inorgânico. Sensores não conseguem percebê-la e a maioria das expansões simplesmente não consegue aplicar acertos garantidos contra ela. Sozinha, ela dizimou todo o seu clã, e mesmo após esse feito absurdo, ela percebeu que ainda não havia alcançado o nível do Toji. Isso ficou claro durante a sua luta contra Naoya, a maldição, onde Maki era forte, mas ainda tentava se comparar aos outros, ao invés de aceitar plenamente que só ela poderia ser. Foi assim que, com a orientação do Rokuju Shimyo, Maki liberou sua mente e despertou uma percepção absurda de matéria inorgânica. Ela passou a enxergar variações mínimas na temperatura, densidade e fluxo do ar, permitindo antecipar movimentos e se deslocar pelo espaço como se pisasse em superfícies invisíveis. E totalmente desperta, atingiu
atingir velocidades extremas. Nesse estado, ela não apenas eliminou Naoya definitivamente, como também enfrentou Sukuna, e o Sukuna ficou empolgado, acertou o Black Flash direto nela, e ainda assim Maki sobreviveu e voltou ao combate. Só que o interessante é que, como legado da Mai, Maki carrega uma réplica exata da katana cortadora de almas, uma arma que ignora qualquer resistência física e atinge diretamente a alma do alvo, tornando inúteis regeneração, durabilidade e técnicas defensivas. E em primeiro lugar, Toji Fushiguro, infame assassino de feiticeiros, um homem sem energia amaldiçoada que fez do assassinato de usuários de Jujutsu a sua especialidade, e mesmo não sendo um feiticeiro, Toji foi um dos lutadores mais elitistas que o mundo Jujutsu já viu. Sua existência por si só era uma afronta direta ao sistema. Ele não possuía técnica inata, não possuía energia amaldiçoada e ainda assim enfrentava e vencia os maiores monstros da sua era. Usando todo o conhecimento de Jujutsu herdado do clã Zenin, ele transformou sua própria limitação na arma definitiva. Sua ausência total de energia o tornava literalmente invisível para sensores, barreiras e percepções. Ele era o assassino perfeito. Durante dias, Toji executou um plano meticuloso, desgastando mentalmente a escolta do recipiente do plasma estelar, criando falsas sensações de segurança e manipulando o campo de batalha com precisão cirúrgica. Quando atacou, foi rápido, silencioso e mortal. Ele conseguiu realizar um ataque surpresa contra o Gojo, algo que jamais deveria ser possível. Ele simplesmente atravessou todas as defesas e quase matou o feiticeiro mais talentoso da era moderna. A mesma missão, ele derrotou o Suguru Geto sem esforço, algo tão absurdo que ele chegou a se referir às habilidades do Geto como um ralé, mesmo ele sendo um feiticeiro que alcançaria um grau especial pouco tempo depois. A missão só falhou no fim porque o Gojo despertou completamente o ilimitado. Apesar disso, Toji possuía uma força física completamente fora da curva. Com ferramenta amaldiçoada, ele cortou a maldição mais resistente do Geto. A velocidade dele era tão absurda, seus oponentes simplesmente não conseguiam acompanhar seus movimentos. O Megumi chegou até mesmo a afirmar que ele era ridiculamente rápido, até mesmo mais rápido que o Sukuna com 3 dedos, e seu estilo de combate era baseado em substituir completamente técnicas amaldiçoadas por ferramentas letais. Ele mantinha um vasto arsenal armazenado em sua maldição do inventário, e entre as suas armas mais lendárias estavam as seguintes. Primeiro é a lança invertida do céu, que é capaz de anular completamente técnicas amaldiçoadas no contato. A katana cortadora de almas, e aqui é a original, ela tinha o mesmo efeito que a da Maki. A corrente de 1000 milhas poderia se estender indefinidamente enquanto sua extremidade permanecesse oculta, permitindo assim ataques de longo alcance combinados com a lança invertida do céu. E por fim tinha a nuvem brincalhona, que nas mãos do Toji se tornou uma arma capaz de exterminar um grau especial com golpes brutais, sendo usada para espancar o Dagon até ele ser exorcizado, o que tecnicamente deveria ser o fim do vídeo. Porém você deve estar se perguntando, e os Zenins que aparecem em Jujutsu Kaisen Mojuro? Sim, porque caso você não saiba, Jujutsu Kaisen Mojuro é uma continuação ambientada no mesmo universo da obra principal, mas focada na nova geração de feiticeiros, mas especificamente 68 anos no futuro. Os personagens principais são os netos do Yuta e da Maki. Um deles é Yuka Okotsu, que desde cedo demonstrou um talento fora do comum para Jujutsu, sendo reconhecida por Uzami, seu superior direto, como uma feiticeira com potencial equivalente ao seu irmão. E apesar de ter dado a valiosa técnica das 10 sombras, Yuka apresenta uma peculiaridade importante. Em vez de invocar completamente certos Shikigamis, ela é capaz de extrair e utilizar diretamente suas habilidades durante o combate, e essa limitação acabou moldando um estilo de luta altamente eficiente, focado em combate corpo a corpo e na integração fluida entre artes marciais e Jujutsu. E entre as suas técnicas ofensivas, a principal é o golpe selvagem da mandíbula, onde ao extrair as habilidades do cão divino, Yuka infunde suas mãos com energia amaldiçoada, fazendo suas unhas crescerem e se tornarem afiadas como garras. Ao atacar, essa energia carrega propriedades especiais, causando dano cortante direto ao contato. E por fim, claro, a Yuka também demonstrou acesso ao auge da técnica das 10 sombras, ao utilizar o general divino Mahoraga, o Shikigami mais poderoso desse estilo, onde equipado com a espada do extermínio, dotado com a capacidade de se adaptar a qualquer fenômeno, Mahoraga representa um trunfo absurdo. Em seu duelo contra Dabura, Yuka invocou Mahoraga logo no início do combate e em seguida se escondeu em sua própria sombra, forçando o adversário a enfrentar sozinho uma entidade que evolui continuamente no meio da batalha. Por fim, tem o Tsurugi Okotsu, que assim como a sua irmã é muito talentoso. Tsurugi nasceu com restrição celestial semelhante à da sua avó, o que definiu todo o seu estilo de combate, e em troca de possuir níveis extremamente baixos de energia amaldiçoada, Tsurugi recebeu um corpo com desempenho físico sobre-humano. Sua força, velocidade, reflexos e resistência ultrapassam os limites humanos comuns, tornando seus movimentos impossíveis de serem previstos pelo fluxo de energia amaldiçoada, um fator que o torna especialmente perigoso em confrontos diretos. E mesmo com esse dom natural, Tsurugi não se acomoda, ele treina de forma incansável para levar ainda mais o seu corpo restrito, refinando cada movimento e explorando o máximo do potencial físico da sua restrição celestial. Apesar de não conseguir usar técnicas amaldiçoadas convencionais, ele compensa isso com a manipulação extremamente habilidosa da energia amaldiçoada presente em suas ferramentas, já que ele é um usuário especializado em ferramentas amaldiçoadas e domina técnicas de esgrima do novo estilo das sombras. E uma das suas principais técnicas é o domínio simples, uma técnica anti-domínio capaz de neutralizar a barreira de uma expansão de domínio e desativar seus ataques garantidos. E dentro desse estilo, ele usa o saque de espada Bato, onde ao envolver a lâmina com energia amaldiçoada, ainda banhada, e girar lá no instante do saque, Tsurugi cria um golpe de velocidade extrema, e quando combinada com a sua katana amaldiçoada, essa técnica libera um ataque flamejante capaz de incendiar tudo ao redor. Só que claro, não para por
falei, o auge do seu poder se manifesta na fusão com a Rika. Sim, você não ouviu errado. Diferente da relação tradicional que o Yuta possuía, essa fusão ocorre com a Rika agindo como uma armadura viva, cobrindo o corpo do Tsurugi e amplificando ainda mais a sua capacidade física. Mas enfim, galera, isso é basicamente tudo sobre o clã Zenin e algumas coisas importantes sobre os seus principais membros. O que acharam? Qual o seu Zenin favorito? Me conta aqui nos comentários, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!